Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula. Nós temos por disciplina hoje a disciplina de português e vamos ver aí sobre a interpretação de texto. O que a gente sabe sobre interpretação de texto? Interpretar um texto, ele é muito claro, ele é muito fácil. Eu só preciso reler o texto quantas vezes for necessária para minha compreensão, para minha inferência, para me tirar do texto aquilo que o texto quer me passar. Às vezes a gente confunde o que o texto quer passar com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, com a minha opinião. E a gente tem que ter cuidado. Cada texto traz sua própria interpretação, ok? E também tem a nossa própria. Quando a gente se refere à interpretação de texto, a gente tem que ter cuidado com as perguntas que nos é feita. Eu vou ter que responder as perguntas de acordo com o texto. Eu só vou dar o meu ponto de vista, a minha opinião, caso a pergunta que se refere ao texto me permita isso. Do contrário, as inferências que eu faço têm que estar relacionadas com aquilo que o texto fala, ok? Vamos mais à frente aí. Olha, observe esse primeiro texto. Esse texto vocês vão encontrar na página 38 do livro de vocês, tá certo? E o que é que diz esse texto? Esse texto, professora, isso é um texto? Sim, é um texto, tá? O texto, ele tanto pode ser o quê? Não verbal, como verbal ou misto. Nesse caso aí, nós temos um texto não verbal, tá certo? Por quê? Porque ele traz apenas imagem. E quando eu me refiro a texto de imagem, sem letras, sem grafia, sem palavras, sem vocábulo, sem nenhum termo, eu estou me referindo a um texto não verbal, ok? Mas assim, a pergunta é, professora, qual é a inferência, qual a interpretação que eu tiro desse texto? Vamos observar o texto. Observem aí que o texto traz as seguintes composições, né? Ele traz uma representatividade de um boi, que muitos conhecem aí como boi-bumbá. Nós temos aí uma menina característica, né, de um período festivo, e ela traz um adereço, o guarda-chuva, né, um objeto que é símbolo de, junto com o estilo de roupa, né, caracteriza um estilo de dança específico de um determinado local. E a gente vê aí mais à frente o quê? O Cristo Redentor. Para muitos conhecem o Cristo Redentor e quando vê o Cristo Redentor já diz, eu sei onde fica. Fica tal local. Ou seja, esse texto ele traz muitas informações para a gente. Mas vamos avaliar ele como um todo, certo? Ele tem aí, eu observo toda essa imagem, e eu posso dizer que esse texto se refere à cultura? Posso, tá? Ele traz aí o Cristo Redentor representando a cultura, né? Representando aí o Rio de Janeiro. Ele traz o boi-bumbá representando quem? A Amazônia, tá? Professora, o boi-bumbá é só exclusivamente cultural da Amazônia? Não. Aqui mesmo no Ceará também tem essa cultura, mas quando a gente pensa no boi-bumbá, a gente pensa especificamente na Amazonas, tá certo? E a gente também tem outro local, outra cultura, a dança, né? O boi-bumbá representa aí o quê? Que tipo de cultura? As crenças, né? Aí, no caso, nós temos aí a menina com frevo, cultura da dança, né? Pernambuco. E como já foi falado, o Cristo Redentor, que representa um estado, Rio de Janeiro. Observe quantas inferências, ou seja, quantas interpretações esse texto nos fala, através exclusivamente de imagem, de símbolos, ok? Aí, professora, tudo bem, eu entendi, eu inferi bem o texto, eu compreendi bem o texto, eu sei que ele está se referindo à cultura, eu sei que ele traz muita simbologia representando cultura de cada povo, mas o que é cultura? Gente, cultura é simples. Cultura é a crença, tá certo? São os costumes, os conhecimentos de um determinado povo. Quando se refere ao Brasil, são as crenças que o Brasil tem. Por exemplo, crença, boi-bumbá,
faz parte de uma crença que os amazonenses acreditam, né? E tem todo um contexto histórico, tem toda uma situação em volta desse boi, tá certo? E nós temos o que mais que representa o conhecimento. Quando a gente pensa em conhecimento, nós sabemos que a cultura, ela é crença, costume e conhecimento que o povo tem. Que essas culturas, elas são perpassadas, ou seja, elas são passadas, certo? De geração em geração, de pai para filho. E assim vai constituindo, assim vai formando, vai, como é que se diz, vai vivificando, fixando a cultura de um determinado povo. Vamos mais à frente com o nosso nosso próximo texto. Esse texto também está aí na página 39. Vocês vão ler em casa com mais detalhe, certo? Mas vamos entender esse texto. O que é que esse texto nos diz? Qual é a inferência que eu tenho desse texto? O que é que ele fala para mim? Né? Qual é o contexto todo desse texto? Bom, gente, esse texto ele vem falando, certo? De um casal onde há uma terceira pessoa na qual essa pessoa não quer que aquela relação dê certo, certo? Quando vocês for ler em casa, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Aqui é um resumo que eu estou trazendo para vocês. Então, o que acontece? Essa terceira pessoa cria uma situação para que esse casal aconteça um distanciamento, e realmente acontece. Ela coloca a menina, né, contra o rapaz, levando em consideração a vaidade que esse guerreiro, né, tem, ou seja, ele é muito vaidoso. Então a menina, a índia, pega o bracelete do guerreiro e joga no rio. Nós sabemos que as pessoas vaidosas é comum se encher de adereço ou falar bem, ter uma retórica maravilhosa, ou seja, ter o domínio da fala. E além de mais, uma pessoa vaidosa, geralmente elas são apegadas às coisas. Então, quando o guerreiro vê o seu bracelete, né, aquele ornamento que ele considera bonito, ser jogado no rio, então ele se joga à procura desse bracelete. Só que o que acontece? Ele não retorna. E passa-se o dia e ele não retorna. Isso preocupa toda a sua localidade, certo? As pessoas começam a rezar por ele e outras ficam na incerteza se vem ou se ele vai retornar ou não. Mas a menina, ela se sente tão culpada, ela está tão envolta de culpa que ela não consegue nem chorar pela perca do amado. Até que ela, em um certo dia, conversando com um sábio lá da aldeia, ela percebe que tudo isso aconteceu por conta de uma feiticeira. E o que é que essa feiticeira faz? Né? Ela, à medida que o amado guerreiro vai em busca desse bracelete, ela o pega para si. Por isso que ele não retorna para a amada. Então, quando ela percebe que isso é uma verdade, ela diz, não, mas o meu amor é grande o suficiente para mim ir lá, eu vou salvá-lo, eu vou lá. Então, ela também se joga lá no rio e vai em busca do amado. Só que assim como o guerreiro, acontece com ela também. O tempo passa e ela não retorna. Até que um dia surge, certo? Olha aí o próximo. Surge aí algo diferente nesse rio. Como assim? Que é isso? Aí as pessoas observam que é o quê? Uma vitória régia, onde dentro nasce uma flor branca e vermelha, onde branco representa um e o vermelho representa o outro. E isso faz com que as pessoas percebam que o quê? Que o amor venceu, que ela conseguiu. Ou seja, os dois não retornaram para a terra, mas os dois se encontraram e se fundiram em um só, formando aí o quê? A crença, a lenda do surgimento da Vitória Régia. Então, assim, o que eu falei aqui é apenas uma suma, um resumo do todo o contexto do que o texto traz, mas vocês vão ler em casa e vocês podem fazer o seu próprio resumo. Gente, quando a gente lê
Observa uma coisa. Lembra lá naquelas dicas que eu falei? Que você precisa reescrever o texto? Ou seja, eu reescrevi o texto da forma com que eu entendi, da forma com que eu compreendi, da forma com que eu inferi o meu texto. E é assim que se faz. Então, leia o texto novamente, leia pausadamente, leia ouvindo a voz e faça um resumo daquilo que você entendeu no texto, ok? Vamos aí ao vocabulário. Nós temos o vocabulário, a gente já viu como se manuseia, né, o dicionário. A gente tem ali a palavra alheia, ou seja, o que é isso? Quer dizer que não pertence a mim, pertence a outra pessoa. Desolação é uma aflição, uma angústia, né, que a gente está sentindo. A desolação da menina quando ela percebe que o ato dela jogar, né, bracelete fora, né? E ele vai em busca, ele não retorna, então ela fica aflita com aquilo tudo. Instigou, o que é isso? É instigar, sabe? É estimular, é ficar ali insistindo, insistindo para que a pessoa faça algo, estimule aquela pessoa a fazer algo. E maléfico vem de mal, né? Ou seja, é de uma pessoa malvada, malévola, que faz o mal. Beijo a todos, espero que vocês tenham entendido bem o texto. Se vocês não compreenderam de acordo com o meu resumo, leia o texto. Vocês precisam ler o texto para vocês interpretar as perguntas e responder de acordo com o texto, tá certo? Beijo a todos, até a próxima aula. E só um lembretezinho aqui, nós estamos aí, né, passando do Dia das Mães, mas nós sabemos que o Dia das Mães são todos os dias. Então, deixa aí minha homenagem para vocês, assim como eu, né? Nós amamos os nossos filhos, ó. Abrace cada dia a mãe de vocês. Diga que ama, não somente no Dia das Mães, eu acredito que essa é a realidade de você, que é contínua, são todos os dias. E cuidem delas também, diariamente. Beijo a todos e até o próximo vídeo aula.